vocês, estudando no CC, e neste faremos alguns esclarecimentos de dúvidas sobre números complexos. Senhores, nossa meta é tirar dúvidas dessas 4 questões de nossos alunos. Bem, antes de iniciarmos as resoluções das dúvidas, vamos aqui a um lembrete, chamando aqui de é bom saber que as potências iniciais do I, né, senhores, que I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I ao quadrado, a unidade imaginária é menos 1, então a raiz quadrada de menos 1. I ao cubo, podemos trabalhar com ele como I vezes I ao quadrado, 1 vezes menos 1, ou então simplesmente menos I. Essas são as quatro iniciais, né, potências do I, no nosso princípio de estudo de números complexos. Senhores, outro lembrete importante é sobre os produtos notáveis e propriedades de potências, ou seja, o quadrado da soma ou da diferença entre dois termos, podemos trabalhar com ele sendo o quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Outra propriedade bastante usada no início dos números complexos é o produto da soma pela diferença entre 2 reais. Sempre vai valer quem? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Outra propriedade bastante empregada no início dos complexos é aquela propriedade em que você pode, digamos, escrever o expoente de uma potência na dependência de um produto de um fatoramento, 2 valores. Podemos aqui citar que ficamos a depender de A elevado ao N elevado ao M. É a velha potência de potência. Senhores, no caso aqui do 1 mais I ou menos I elevado a um expoente par, você pode trabalhar com ele na dependência de um fator 2 e usá-lo simplesmente trazendo aqui a aplicação dessa propriedade dos notáveis como 1 mais ou menos I ao quadrado elevado ao N. Operando o produto da soma pela diferença dos dois, no caso aqui do 1 mais I ou 1 menos I ao quadrado, ficamos na dependência de desenvolvimento, quadrado primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Senhores, a unidade imaginária, o I ao quadrado é menos 1. Então aqui podemos cancelar o 1, né, por menos 1, e ficamos apenas a depender de quem? Ó, do mais ou menos 2i elevado a n, que dá ainda para você trabalhar distribuindo esse numerador, essa base em relação ao expoente. Podemos trabalhar com ele sendo mais ou menos o 2 elevado a n vezes o i a n. Então, senhores, é uma propriedadezinha bastante usada nesse início dos números complexos. Um exemplo, 1 mais i ao quadrado, se você desenvolvê-lo, vai ficando nessa dependência apenas de 2i. E aí, então, senhores, é uma que é bom você guardá-la. Outra aqui também importante, 1 menos i ao quadrado, se você desenvolver, ó, vai ter condições de cancelar o i ao quadrado com menos i ao quadrado. Com i ao quadrado, vai ficar a depender apenas de quem? Do menos 2i. E caso 1 mais i ao cubo, por exemplo, expoente ímpar, você pode fazer um transforme desse tipo para chamar uma dessas duas propriedades. 1 mais i ao cubo, podemos dizer que é 1 mais i ao quadrado vezes o 1 mais i. Produto de potência, mesma base, conservamos a base que é 1 mais i, somamos expoentes 2 mais 1, 3. Que ficamos então a depender de quem, senhores? De 2i, que é 1 mais i ao quadrado, vezes o 1 mais i. Senhores, e ainda mais que, considerando aqui o z na forma algébrica, complexo A mais BI, nós temos as considerações que é bom lembrar, que ele será considerado imaginário puro se a sua parte real, o A, for 0 e a sua parte imaginária for diferente. Quando é que o Z é considerado real? Quando a sua parte imaginária, o caso B, você trabalha com ele valendo 0. Quando é que ele é considerado imaginário
aliás, simplesmente imaginário, o Z é imaginário, quando a sua parte imaginária é diferente de zero. Então, senhores, ainda temos para finalizar essa nossa pequena revisão, que o conjugado de um complexo Z da forma A mais BI, se conserva a parte real e troca o sinal da parte imaginária e o representa, ou seja, o conjugado do Z, você usa o Z barra, que passa a ser, repetimos a mesma parte real e trocamos o sinal da parte imaginária. Bom, gente, aí uma pequena revisãozinha para a gente começar a tirar de dúvidas. Vamos aqui a primeira. O número real n está o quê? 2i elevado a n mais 1 mais i, olha aí, elevado a 2 elevado a n é igual a menos 16i. Então, ele está interessado que você determine aqui, no caso, o número real n, né, na dependência da condição da igualdade entre esses dois complexos, onde o i é a unidade imaginária do conjunto dos complexos. Então, o nosso caso é chegar ao n na dependência dele ser um número natural. Bem, gente, começando aqui do princípio, como se diz, na passagem que 1 mais i elevado a 2n, podemos trabalhá-la como 1 mais i elevado ao quadrado elevado a n. Repetimos o restante. Olha só, quem é 1 mais i ao quadrado, senhor? Nós vimos há pouco. Você desenvolvendo isso aqui, você vai ficar com 2i. Tá? Ou seja, 1 mais i ao quadrado, podemos sintetizar ou resumi-lo simplesmente ao 2i que nós vimos. Vamos ter condições de cortar esse 1 ao quadrado com o i ao quadrado. Bom, então aqui, senhores, mais uma para a gente concluir a condição do princípio. Aqui a unidade imaginária ao quadrado menos 1 vai aparecer, tá, nesse desenvolvimento. Bom, gente, podemos dizer então que ficamos com 2i a n mais o 2i novamente a n igual a menos 16i. Senhores, 2i a n mais 2i a n, ficamos com 2 vezes o 2i a n. Ou seja, x a n mais x a n seria 2x a n. Então, 2i elevado a n mais 2i elevado a n, ficamos assim. Repetimos o menos 16i. Essa equaçãozinha, para melhorar, dá para a gente dividi-la por 2. Assim sendo feito, ficamos com 2i a n igual a menos 8i. Senhores, uma equaçãozinha exponencial que vamos batalhar aqui para o cálculo do n. Olha as bases. Olha só essa jogada aqui, ó. Quem é menos 8i? Ora, o 8 dá para a gente fatorar, chamar a base 2, que é 2 ao cubo. E quem é menos i? Olha só quem é menos i. Menos i, podemos trabalhar com ela, ele sendo quem, ó? I ao cubo, para justamente fazer o transforme das bases, tá? Ó, ficamos com 8 vezes o menos i, e aí sim, né? Podemos dizer que 2i elevado ao n é igual a 2 ao cubo fatoramento 8, i ao cubo, que é o valor do menos i. Então, gente, trabalhando novamente aqui com a propriedade de potência, 2i, 2 ao cubo vezes i ao cubo, podemos trabalhar com 2i ao cubo. Agora sim, cancelamos as bases e chegamos a quem? A n igual a 3. Opção do problema, opção B. Gente, vamos ao 2. Se n, seja n um número real, tal que o número complexo z é igual a 2 menos ni dividido sobre 1 mais 2ni, é um imaginário puro, portanto n é. Ele está então interessado que esse complexo seja um imaginário puro. A dependência ou o cálculo do valor do n é o pedido. Então, senhores, n trata-se de um número real, né, e a nossa meta do problema. Vamos, para chegarmos então a estudar um imaginário puro, né, citamos aí a princípio, se o z é a mais bi, para que ele seja imaginário puro, senhores, a sua parte real deve ser zero, a sua parte imaginária é diferente de zero. Bom, mas nós não temos esse complexo oferecido na sua forma algébrica, então nós vamos ter que chegar lá. Para isso, vamos partir dele e executar a divisão do 2 menos ni sobre 1 mais 2ni. Né? Vamos dividir, repetimos, 2 menos ni por
1 mais 2ni. Senhores, para dividir complexo, multiplicamos o numerador e o denominador pelo conjugado, né, do denominador, ok? O conjugado do 1 mais 2i, vimos também no princípio, é só você trocar o sinal. Então, aqui vai ficando como? Repetimos a primeira fração, vezes o numerador é o conjugado do denominador inicial e bem como o denominador dessa nova fração, porque senão altera. Em outras palavras, multiplicamos o numerador e o denominador da fração dada pelo conjugado do denominador. E aí, senhores, vamos multiplicar agora. O z vai ficar, então, a depender, ó, distribuindo 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes o menos 2ni, é o menos 4ni. A vez do menos ni por 1 dá menos ni, e menos ni vezes menos o 2ni, o menos por menos passa a ser mais 2n ao quadrado e i ao quadrado. E aí, senhores, mais uma vez, vamos ter que dar uma arrumadinha nisso aqui. Para isso, novamente eu lembrei das potências do i, principalmente o caso do i ao quadrado, né? A unidade imaginária, onde a i ao quadrado, no caso, vamos usar quem? O menos 1. Então, repetimos o 2, operamos o menos 4ni por menos ni, chegamos a menos 5ni, e aqui então ficamos, ó, 2n ao quadrado, i ao quadrado é o menos 1. Repetimos a unidade imaginária. Denominador, 1 ao quadrado é 1, menos 4n ao quadrado, mais uma vez, i ao quadrado, unidade. Bom, gente, arrumando mais uma vez, ficamos com 2 menos 5ni. Aqui, então, ó, 2n ao quadrado menos 1 é o menos 2n ao quadrado. E aqui ficamos com 1, denominador, menos 4n ao quadrado vezes o menos 1, ficamos com 4n ao quadrado. E aí, senhores, vamos escrever esse complexo na forma algébrica. Ou seja, vamos tomar a parte real e a parte imaginária do numerador e escrever sobre o denominador. Como é que vai ficar isso? Então, podemos dizer que o nosso z, ó, quais são os reais, ou as partes reais aqui, ó, é o 2 e menos 2n ao quadrado. Vamos escrever essa parte real sobre o denominador, que é 1 mais 4n ao quadrado, menos, a vez da parte imaginária, 5n sobre também 1 mais 4n ao quadrado do i. Agora sim, né, senhores? Passamos a trabalhar com esse z na sua forma algébrica para chegarmos ao pedido do problema. Ou seja, vamos para o caso do n, o cálculo do n. Ou seja, para isso, para ele ser imaginário puro, já sabemos, a parte real, sua parte real tem que ser 0. Então, vamos tomar a sua parte real, que é essa fração, e igualá-la a 0. Então, senhores, uma das maneiras de chegar ao caso n, vou cruzar aqui, tá? 1 mais 4n ao quadrado vezes 0, ficamos com 2 menos 2n ao quadrado igual a 0, né? Já que esse numerador vezes 0 dá 0. Senhores, dividindo essa equaçãozinha por menos 2, para facilitar aqui a coisa, colocando logo em ordem, ficamos então como menos 2n ao quadrado dividido por menos 2n ao quadrado, 2 dividido por menos 2 é menos 1, igual a 0. Equaçãozinha, equação quadrática, ou segundo grau, né, incompleta. Uma das maneiras de resolução, vamos passar o 1 a segundo mesmo, passa a ser positivo, e isolando aqui ou tirando a extração da raiz, ficamos a depender de mais ou menos a raiz quadrada do 1, ou seja, é o mais ou menos 1. Senhores, o valor do n. Mas vamos ainda impor a condição, né, da parte imaginária ser diferente de 0. A parte imaginária do nosso caso é o menos 5n sobre 1 mais 4n ao quadrado. Na diferença, a 0. Novamente, senhores, vamos cruzar, ou seja, vamos multiplicar o denominador por 0, ficamos a depender apenas de quem? De menos 5n diferente a 0. Dividindo a equaçãozinha por menos 5, na equação por menos 5, ficamos a depender de quem? De n diferente de 0. Já que menos 5 dividido por menos 5 é 1, ou seja, simplesmente n, e 0 dividido por menos 5 é 0. Senhores, as condições que ficamos impostas a n, condição do valor dele é o mais ou menos 1,
a condição da diferença zero. Como ele pede apenas o valor do n, no caso a opção é A, ou seja, mais ou menos 1. Bem, gente, esperamos ter ajudado, tirado a dúvida da resolução dessa questão. Bom, gente, vamos aqui a outra. Nós temos agora se o A, essa fração 1 menos i sobre 1 mais i, elevado a 1994. Ele está interessado no valor do A. Então, gente, é uma questão da Mackenzie. Vamos tentar aqui a sua solução. Então, divisão, né? Vamos arrumar para operar essa potênciazinha aqui. Então, dividir complexo, mais uma vez, né? Divisão de 1 menos i por 1 mais i, multiplicamos a fração pelo conjugado do denominador. Conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Bem, senhores, que ficamos? Numerador, nós temos o produto, o nosso A vai ficar depender de, ou está a depender de um produto de 1 menos i vezes 1 menos i. Então, vamos ficar com quem? Com 1 menos i ao quadrado. E o denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Propriedades notáveis, duas propriedades por sinal. Então, aqui vai ficar quem? O quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é i. Então, repetimos com 1 menos i ao quadrado, e 1 ao quadrado vezes o menos i ao quadrado. Bom, gente, olha lá, 1 menos i ao quadrado, vocês se lembram o que é que vai ficar? Mas se você desenvolver isso aqui, vai ter condições de cancelar o i, o 1 quadrado por i ao quadrado, fica apenas menos 2i. E aqui no caso, né, ó, ficamos com 1 ao quadrado, ó, i ao quadrado é menos 1, 1 menos 1, dá 2, né, senhores? Então, vai ficando, olha só, menos 2i, repetimos, é o valor do numerador. Você não pode esquecer dessa potência que facilita muito o seu trabalho, dividido por 2. Que gente é para a gente cancelar, né? Ou seja, vai ficar quem, ó? I elevado a menos i elevado a 1994. Ora, vamos ter que chamar essa potência do i, ou então podemos ainda escrever que menos i a 1994 é o menos 1 vezes i, que podemos traduzir assim, né? Ou escrever assim, menos 1 elevado a 1994, que é esse coeficientezinho aqui, ó, vezes i a 994. Ora, menos 1 elevado a um expoente par é 1. Agora, gente, quanto é que vale isso aqui elevado, o i elevado a 1994? Você precisa encontrar uma das 4 primeiras. Para isso, processo mais rápido, já que elas se repetem de 4 em 4, você divide apenas os dois últimos algarismos para você determinar o resto de uma divisão por 4. Você precisa apenas pegar os dois últimos algarismos do número e dividir por 4. E aí você encontra o resto, né? Fazendo essa divisãozinha, dá 23 no quociente e resta 2. Então, significa que esse i nós vamos trabalhar com ele ao quadrado. Ou seja, vai ficando 1 vezes i ao quadrado, e 1 vezes i ao quadrado, unidade imaginária, menos 1, 1 vezes o menos 1, menos 1. Esse, então, senhores, é o valor do A. Senhores, mais outra aqui, outra da Mackenzie, i ao quadrado é a unidade imaginária, e o z barra é o conjugado de z, tal que iz mais 2z barra mais 1 menos i é 0. Então, o valor de z é o que interessa, né? Vamos denominá-lo aqui de A mais B. Cuidado que aqui não é só você isolar, não, né? Você tem que trabalhar nessas equações, que aparece o z e o z barra, é bom você denominar o z de um complexo generalizado. Para poder, então, chegar ao z, você tem que determinar os valores de A e B. Bom, então, vamos partir da equaçãozinha. iz mais 2z barra mais i mais 1 menos i igual a 0. Senhores, vamos aqui explorar uma condição de igualdade, né? De dois complexos. Vamos arrumar o primeiro membro, valendo a transposição do 1 passa a ser menos 1 e do menos i passando a ser a i. Então, para que dois complexos sejam iguais, as suas partes reais e imaginárias devem ser iguais. Então, vamos dar uma arrumadinha nesse primeiro aqui. Então, vamos ficando com 1 vezes o z, que é o a mais bi, mais 2 vezes o conjugado do z. Conjugado do z, se o z é a mais, o
BI, o conjugado é o A menos BI. Se distribuindo 1, ficamos com 1 vezes A, é o A vezes I vezes o BI, podemos trabalhar sendo BI ao quadrado, distribuição 2 mais 2A menos 2BI, continua o segundo membro. Arrumadinho aqui com a condição das partes, né? Podemos citar que essa parte aqui, ó, é menos 1, né? Ou seja, ficamos com menos B. Ou seja, quais são as reais dessa expressão? 2A e menos B. Aqui está. A parte, o As imaginários é o A e o menos 2B. Colocando o I na evidência, ficamos com A menos 2B. I. Senhores, igualdade dos complexos. Então, as partes reais vai ficando aqui 2A menos B igual a menos 1 e A menos 2B igual a 1, né, que é o coeficiente do I. Ok? Então, vamos aqui às condições, ó, reais entre si, igualamos, repetimos 2A menos B igual a menos 1 e A menos 2B igual a 1, coeficiente do I. Bom, para chegarmos então ao cálculo do A e do B, para chegarmos então ao final Z, vamos trabalhar com essas duas equações. Senhores, formamos então aqui um pequeno sistema em que, de maneira rapidinha, né, condição de soma, podemos então multiplicar essa primeira fração, essa primeira equação por menos 2, né, o oposto aqui do A, e aí adiciona de vez, né, ó. Vamos poder dizer que vai ficar menos 2 vezes A, dá o menos 2A, com mais 2A, cancelamos o A. Ficamos com menos 2 vezes o menos 2B dá 4B. 4B menos B vai ficando então 3B igual. Menos 2 vezes 1 dá o menos 2, com menos 1, menos 3. Então, senhores, ficamos com a equaçãozinha a depender do B. Dividindo essa equação por 3, ficamos com B igual a menos 1. Bem, gente, já temos o B. Para o caso A, vamos tomar aqui, por exemplo, essa afirmação, que A menos 2B é igual a 1, e usando o B valendo menos 1. Então, ficamos com A mais 2B igual a 1. Transferindo 2B para o segundo membro, ele passa negativo. Então, ficamos com 1 menos 2B. Repetimos, dá A mais 2 igual a 1. Ficamos, então, com A igual a 1 menos 2. E aí, senhores, o valor do A é o menos 1. Ou seja, podemos escrever o complexo Z, sendo sua parte real menos 1, menos o valor vezes I, ou seja, o B é menos 1, menos 1 vezes I é o menos I. Ou seja, a opção correta, a opção C. Bem, gente, esperamos ter tirado as dúvidas, ou pelo menos ajudado a solução nessas 4 questões. Bem, gente, no mais, deixamos essas 5 questões aqui para os senhores fazerem um treino mais ou menos dentro do conteúdo, com as suas respectivas soluções, seu gabarito, né? Esperamos ter já tudo corretinho. No mais, deixamos aqui uma pequena chamada para o turismo da nossa cidade. No caso, a nossa principal via de acesso a Fortaleza, né, que é recém-inaugurada pelo governador Cid Gomes, né, que é, no caso, o trecho Fortaleza-Cascavel, trecho aproximadamente 57 quilômetros, né? Então, essa é a nossa principal via de acesso à nossa capital. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.